A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Eu vou falar um pouco da palavra de Deus. Eu não sei ler, meus irmãos, mas eu vou falar um pouco da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 27. O chamado de Levi. Levi era um publicano que estava sentado na coleteria, cobrando os seus impostos. Levi, ele estava no trabalho dele, cobrando os impostos. Quando Jesus passou ali na onde que ele estava, Jesus avistando Levi, falou para Levi: Levi, segue-me. Levi não pensou nem duas vezes. Ele seguiu o Senhor Jesus, né? Seguiu o Senhor Jesus de todo o seu coração. Levi, ele era um publicano, um cobrador de imposto. Ele cobrava os seus impostos além do mais. Quer dizer que ele era um ladrão. Ele roubava os outros, né? Porque ele cobrava além do mais. Quando Jesus avistou ele e chamou ele, ele nem pensou duas vezes. Ele seguiu o Senhor Jesus, ele aceitou o Senhor Jesus e ele largou, né, aquele trabalho sujo. Ele largou aquele trabalho sujo, ele largou o pecado, né, que estava fazendo divisão entre ele e Deus. E ali, né, ele convidou Jesus para um banquete na sua casa. E convidou muitos publicanos. E ali Jesus, na casa de Levi, no banquete, Jesus e seus discípulos. Chegou os fariseus, os escribas, e os escribas e fariseus falou para os discípulos de Jesus como pode comer com publicano e pecadores. E ali Jesus defendeu os publicanos, falando para os fariseus: eu não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores para o arrependimento. Quer dizer que Jesus, ele não veio chamar justo, mas sim os pecadores para o seu arrependimento dos seus pecados. Jesus ali defendeu, né, os publicanos, porque os fariseus e escribas estavam se achando muito santo. Jesus, ele não veio julgar, Jesus, ele não veio acusar ninguém. Jesus, ele vem salvar os pecadores. A vontade de Jesus é que todos venham se arrepender dos seus pecados, né? Para que naquele grande dia cada um de nós venha ter a vida eterna, né? E Jesus, ele está querendo de cada um de nós, né? Que nós venhamos largar todo tipo de pecado que faz divisão entre nós e Deus, né? Porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Então Jesus, ele quer que nós larguemos, né, as drogas, a cachaça, o cigarro, o crack, a maconha, a cocaína, né, a cerveja, a cachaça, o cigarro, as macumbarias, feitiçarias, as drogas, né, que venha largar, né, o tráfico, largar todo tipo de pecado que não agrada a Deus, né, o adultério. Essa palavra serve para mim e para cada um de vocês que estão ouvindo esta palavra, pois é isso que Deus quer. Deus quer salvar cada um de nós, mas Ele quer que nós aceitemos Ele de todo o nosso coração, que nós aceitemos o chamado dEle, que nós aceitamos a Ele de todo o nosso coração. E Ele quer que nós vá para uma igreja mais perto da nossa casa, para que nós venhamos, né, aceitar o Senhor Jesus ali dentro da igreja e se batizar.
e fugir da aparência do mal e fugir do pecado. Porque a palavra de Deus fala, né? Que ele não veio chamar justo, ele veio chamar pecadores, mas para que venha se arrepender dos nossos pecados. Não tem que ter arrependimento do pecado, tem que largar os pecados. Para que naquele grande dia nós venhamos ter a vida eterna com o Senhor Jesus. Para que naquele grande dia nós venha ter a coroa da vida. Então nós temos que largar, não tem jeito, né? Porque o pecado faz divisão entre nós e Deus. Ele ama o pecador, só não ama o pecado. Então, Levi, ele largou o pecado. Levi largou aquele trabalho sujo, largou aquele roubo, né? Deixou de ser ladrão e seguiu o Senhor Jesus de todo o coração, né? E ainda fez um banquete para o Senhor Jesus. E ali, né? Todos os publicanos que estavam ali, né? Naquele banquete, todos se converteram. Todos largaram o pecado. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que largar o pecado. Nós somos discípulos de Jesus, né? Nós somos discípulos de Jesus, mas nós temos que largar o pecado para ser discípulo de Jesus, né? E a vontade de Deus é que todos se salvem, porque Jesus não quer que ninguém, né, vá para o inferno, né? Jesus quer que nós venha ter a vida eterna. Então, o salário do pecado é a morte. E o pecado está matando muitos. O pecado está destruindo muitas vidas. O pecado está destruindo muita família, né? Então, Deus quer que nós larguemos o adultério, a mentira. Largamos o pecado. Então, eu estava ouvindo, né? Estava vendo na internet, no repórter, que um pastor da igreja, na igreja dele, tinha uma irmã, e essa irmã era casada, né? E esse pastor também, ele era casado. O que ele fez? Ele e essa irmã que era casada, caíram no adultério, pouca vergonha. E aí, o que aconteceu? Essa irmã traiu o esposo dela, e esse pastor traiu a esposa dele. Mau exemplo, né? E ali o que aconteceu? O marido dessa irmã, é o marido dessa irmã da igreja, que estava na igreja desse pastor que caiu em adultério, descobriu a traição dos dois, né? Descobriu. Aí o que ele fez? Quando ele descobriu que a mulher estava traindo ele com o pastor, ele pegou as duas crianças dele com ela, né? Levou as crianças para um lugar, matou e botou fogo no corpo das duas crianças para se vingar da mulher dele, que estava traindo ele. Que triste. Quando eu vi isso, eu chorei. Chorei porque coisa mais triste, coisa mais horrível. A Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, o que está acontecendo no mundo? Há muita morte por causa do pecado. O pecado destrói, o pecado mata. E ali, aquele pastor que veio de tomar vergonha na cara sendo pastor, ele era casado. O que aquela mulher que ele caiu no adultério tinha, a mulher dele também tinha. Por que ele não foi procurar a mulher dele, né? Esse pastor foi procurar a mulher dos outros, cobiçando o que não é dele, né? Então, por causa desse pastor, o que aconteceu? A família foi destruída, né? A família foi destruída. Esse pastor acabou com uma família.
falta de respeito, falta de obediência, né? Que triste. Isso é uma vergonha para esse pastor, que se diz que é pastor, mas de pastor ele não tem nada, ele é um lobo. É um lobo vestido de ovelha. Porque o verdadeiro pastor, ele não destrói a família de ninguém, ele respeita. Porque o verdadeiro pastor foi chamado para ganhar alma para Jesus, não foi para destruir família. Ele destruiu uma família. Por causa dele, as 2 criancinhas foi morta. E o homem que foi traído botou fogo nas crianças. Ele fez isso para se vingar da mulher que traiu ele. E essa mulher também, casada, sendo da igreja, ela era para tomar vergonha na cara. Se ela quisesse, ela tinha que procurar o marido dela, né? Procurar o marido dos outros. Não era ficar procurando o marido dos outros. Tinha que tomar vergonha na cara, né? Como é que pode ir para a igreja fazer uma coisa dessa? Igreja é lugar de santidade, né? Não é lugar de putaria, não, né? Ela destruiu a própria família dela e o pastor, né? Que se diz que é pastor, mas é um lobo, porque eu não considero pastor. Destruiu uma família. Que triste, eu chorei de ver uma coisa dessa. Mas todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, em verdade, não faz uma coisa dessa. Não destrói família de ninguém, né? Ganha alma para o Senhor Jesus. Foi muito triste. Até aqui eu falei, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor para todos.